Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. E quero agradecer a presença de todos e vou iniciar então com uma página desse livro aqui lindo, maravilhoso, daquela coleção espetacular de Emmanuel, que é o Ceifa de Luz. E a lição que eu abri é a lição da espada. Não cuideis que vim trazer a espada à terra. Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 34. Não vim trazer a paz, mas a espada, disse-nos o Senhor. E muitos aprendizes prevalecem-se da feição literal de sua palavra para estender a sombra e a perturbação. Valendo-se-lhe do conceito, companheiros inúmeros consagram-se ao azedume no lar, conturbando os próprios familiares, em razão de lhes imporem modos de crer e pontos de vista, vergastando-lhes o entendimento, ao invés de ajudá-los na plantação da fé viva, quando não se desmandam em discussões e conflitos, polemizando sem proveito ou acusando indebitamente a todos aqueles que lhes não comunguem a cartilha de violência e de crueldade. O mundo, até a época do Cristo, legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação, através da espada mortífera da guerra e do cativeiro, em sanguinolentas devastações. A realeza do homem era a tirania, revestida de ouro, arruinando e oprimindo, onde estendesse as garras destruidoras. Com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a cruz em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. É por isso que o seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendam ferir ou guerrear em seu nome. A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe as atitudes em todos os passos da senda. Flagelado e esquecido, entre o escárnio e a calúnia, o perdão espontâneo flui-lhe incessante da alma, para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. Assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, ensarilhando sobre o pretérito a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateríamos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo-os ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros, única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Então, a partir desse texto tão especial, não é, de Emmanuel, nós damos graças a Deus, ao querido Mestre Jesus, à nossa querida Mãe Maior, Maria Santíssima, ao doutor Bezerra de Menezes, que é o diretor dessa casa, desse trabalho,
e a todos aqueles amigos espirituais que aqui estão conosco, nos ajudando nessa tarefa. Nós agradecemos e pedimos a Deus que todas essas vibrações de amor, de luz, de conhecimento neste encontro possam ser levados não só aos nossos lares, às nossas casas espíritas, mas em especial à comunidade do Andaraí, que é aquela para quem o nosso coração, o nosso trabalho, né, nossas preocupações são voltadas. Que eles recebam sempre essas vibrações de paz, de harmonia que tanto necessitam. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos e que possamos receber essas palavras dos nossos encontros e que elas frutifiquem em nosso coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, povo, pessoal, estamos aqui com o nosso querido Ricardo. Cadê Elizinho? Oi, Ricardo, quero colocar você aqui, te marcando aqui. Quero colocar você aqui com a gente. olá. Já votei, Jurema. Já votou? Não, Tô, acho que me botou, sim. ainda não. Nádia, coloca ele. Jurema, Vou eu já tentar ele coloquei. aqui. Ele está em destaque. Tá, Tá aparecendo aqui sim. tá bom, mas pode me tirar também, Nádia. Então, gente, nós estamos com o Ricardo, que dispensa apresentações, né? Nosso querido amigo de muitos e muitos anos, muitos trabalhos, um trabalho sempre ligado, né, no movimento espírita. Então, a gente sempre procura por ele, é ocupadíssimo, médico, ocupado, mas que sempre está com o coração aberto aqui para estar aqui conosco. E a gente agradece muito, Ricardo. E hoje ele vai falar sobre esse mês de novembro, nós nos dedicamos à prece, aquelas preces do Evangelho, né? E Kardec nos sugeriu. Então, dessa vez, Ricardo vai falar sobre a prece na aflição da vida, né? Quem, né, não precisou da prece no momento de aflição? Quem? Impossível, né? Nesse planeta de provas e expiações. Obrigado, seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. Eu que agradeço o convite. É uma felicidade estar aqui com tantos amigos queridos e nessa casa espírita tão querida, né, que é o SEBMA, né? E como o Jurema já falou, né, quem nunca fez uma prece no momento de aflição, né? Então, acho que todos nós aqui temos conhecimento de causa em relação às preces nas aflições da vida. São dois itens bem curtinhos do Evangelho, mas que desdobram aí em diversas reflexões. Eu fiz uma pequena apresentação para a gente conversar, né? A ideia é realmente a gente conversar sobre essa questão da prece nas aflições da vida. Bom, e aí, gente, primeira coisa é a gente refletir, né? O que são aflições da vida, né? Nós podemos mentalmente evocar aí diversas aflições. Talvez estejamos no momento passando por alguma ou algumas aflições. E quando a gente está falando desse tópico, né, Kardec está colocando aflições da vida de encarnados, né? Que a gente sabe que também tem as aflições dos desencarnados. E aí a gente pode ver que, do ponto de vista material, a gente pode ter doenças, a gente pode ter a própria questão do envelhecimento, dívidas, desemprego, a questão da violência, né? Foi falado aí logo no início a questão da violência na nossa cidade, né? Tanto nos entristece, a questão das injustiças sociais,
gente pode pensar em inúmeras outras aflições do ponto de vista material, mas a gente também tem aflições da vida que são aflições morais, né? Nós temos decepções, a questão da ingratidão, afetos destruídos, traições, a solidão, que é uma aflição moral crescente no nosso mundo atual, e o próprio desgosto da vida, né? Que até é abordado ali no Livro dos Espíritos, né? Quantas pessoas não têm o desgosto da vida e até pensam em fugir da vida pela porta do suicídio? Então, a gente tem vários tipos, né? Vários gêneros de aflições. Mas a gente também pode parar para refletir qual a origem, né? Por que estamos aflitos, né? E aí, lá no capítulo 5 do Evangelho, né, Kardec coloca das causas atuais e anteriores, né? E até coloca que a maior parte das aflições que nós passamos são, na verdade, por causas atuais mesmo, né? Pelas escolhas equivocadas que fazemos, né? Em relação a tudo que a gente colocou, né? No slide anterior, né? De doenças que desenvolvemos por descuido, de dívidas que contraímos, né? Da própria questão das decepções, da ingratidão, e tudo muitas vezes são causas atuais, mas tem, né, também aflições que a gente não consegue identificar na vida presente uma causa, né? E principalmente, né, quando a gente vê aflições que atingem, por exemplo, crianças, né, que não tiveram atitude nenhuma para aquela situação vir, também em adultos, questões que surgem na vida sem ter se optado de modo algum por nada que encaminhasse aquilo. Então, nesses casos, são aflições que têm causas anteriores, né? Frutos de erros do passado, né? Que geram expiações, ou até mesmo de provas escolhidas pelos espíritos antes de reencarnar, tá? Além disso, né, os espíritos nos esclarecem que tem coisas que são as chamadas vicissitudes da vida material, que não fizemos nenhuma escolha equivocada, nem na atual, nem nas precedentes existências, e as coisas acontecem porque fazem parte da vida material. Como eu coloquei anteriormente, a própria questão do envelhecimento faz parte da vida, com suas dificuldades, suas limitações. Então, também existem aflições, questões inerentes à vida, né? E mesmo essas, né, elas servem de prova para nós, servem de fonte de aprendizado, né? O Leon Denis ele coloca muito bem naquele livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Que a dor é uma potência da alma e ela tem um potencial de promover evolução, né? E, por fim, que eu queria destacar, muitas das nossas aflições, elas são fruto do nosso ponto de vista limitado à vida material, né? Porque nós, enquanto encarnados, temos muita dificuldade de olhar além, né? E muitas vezes nos apegamos, né, ao sofrimento material, né, às relações limitadas a esse círculo terreno, e, por vezes, isso nos faz sofrer muito. Mas quando nós lançamos o olhar sobre a vida eterna, é, quando pensamos que a verdadeira vida é a vida espiritual, né, e compreendemos qual o objetivo da encarnação,
Aí a mudança do ponto de vista alivia um pouco o peso do que estamos passando, né? Para aquele que só tem como perspectiva a vida material, as aflições elas tomam uma dimensão imensa, né? Então, a gente saber que a vida ela vai além desse momento dessa encarnação e que, bem suportadas as provas, elas vão nos levar a uma felicidade por vindoura, uma felicidade futura, isso acaba reduzindo nossa aflição. Bom, aí eu trouxe para essa apresentação algumas mensagens, né? No livro Ceifa de Luz, né? Tem uma mensagem de Emmanuel chamada Aflição. E aí ele se baseia no versículo de João, segunda carta de João, capítulo 8, né? Olhai por vós mesmos. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. Aflição que nos expressa o passado renascente, ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade, que o tempo trará inevitável, quando precisa, ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social repleta de espinhos, em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retome a existência. Além, é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento da felicidade dos outros antes de cogitar da nossa própria felicidade. Em toda parte encontra a criatura a aflição, quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Então, é, essa página, ela reafirma muitas coisas que a gente já tinha comentado aqui, né? A aflição, ela tem um motivo, e ela tem um motivo justo, né? Isso até lembra aquele livro Plenitude, da Joana, né? Que ela fala, recorre até aos princípios lá do budismo, né? Para falar que o sofrimento, ele tem uma causa, né? Então, tem uma causa, mas ele também tem um propósito, né, que coloca aí, propõe as mais belas conquistas espirituais, tá? Então, todos sofrem, né? A gente aqui, em maior ou menor grau, nesse mundo de provas e expiações, né, aqui é inerente, né, que todos tenham, em algum momento, algum grau de aflição. E sempre nos impulsionando ao progresso. E aí, cientes de que temos aflições nessa vida e, mesmo sabendo que são justas, mesmo sabendo que elas nos promovem o progresso enquanto espírito, nós podemos pedir a Deus favores terrenos, ou seja, para essas aflições da nossa vida. E aí, Kardec, no prefácio, né, ele comenta sobre isso. E aí, o que eu ia comentar também é que, se ao longo do Livro dos Espíritos a gente tem que prestar muita atenção às questões que Kardec formula para entender, né, o porquê da pergunta, onde ela quer chegar e tudo, e aí a gente vai ver as respostas dos Espíritos. Nesse capítulo 28 do Evangelho, a gente tem que prestar muita atenção ao prefácio de cada prece, né?
porque é um resumo de princípios doutrinários. Então, esse prefácio que Kardec redige, ele é muito valioso. Então, capítulo 28, item 26 é o prefácio, e aí Kardec nos coloca: podemos pedir a Deus favores terrenos, e ele nos pode conceder quando tenham um fim útil e sério. Então, a gente pode pedir. A gente não sabe quando, até quando irão nossas provas, né? Até quando vão as expiações que estejamos passando, as vicissitudes da vida terrena, né? Ou até mesmo o sofrimento pela incompreensão, né? Da realidade da vida futura. Mas a gente pode pedir. Mas pedindo com fim útil e sério. A gente não vai pedir para ficar livre de uma aflição, para gozar a vida material sem embaraços. A gente tem que pedir com fim útil e sério, né? Para que possamos ter uma vida produtiva, uma vida digna, para que possamos nos dedicar ao propósito de nossa encarnação. Então, isso é que é um fim útil e sério. E aí Kardec comenta, né? Mas, como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista, e como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos, né? Então, a gente pode pedir, mas a gente tem que fazer esse esforço de pedir com o olhar do mais além, com o olhar da espiritualidade, sabendo que tem coisas que nos afligem, mas que vêm para o nosso bem, né? E que, às vezes, o que nós desejamos é o pior para nós, é o lado mal do que desejamos. Eu comentei apenas um comentário, né, de que assim, a gente pode pedir, mas o nosso ponto de vista enquanto encarnados ainda é muito limitado. Mas a gente não precisa se preocupar, porque Deus só vai atender se for justo, né? É, tem uma outra mensagem de Emmanuel, né? Eu acabei recorrendo a algumas mensagens porque realmente esses dois itens do Evangelho são muito curtinhos, né? Então a gente recorre às obras subsidiárias, né? Então, como Kardec coloca ali que às vezes a gente desejar se livrar de uma aflição, na verdade, é um mal, então eu tenho essa mensagem que fala do lado bom, né? Alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Primeira Epístola a Pedro 4,13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram, distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador em gratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente?
antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele nos conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo, né? Então, que a gente saiba que Jesus está conosco, né? E que a gente tem essa companhia. E o que é muito importante, né? A gente está sofrendo as consequências dos nossos erros, mas Jesus sofria antes disso pelos nossos erros. Então, que a gente seja partícipe das aflições do Cristo e entenda o lado bom dessas dores que são, na verdade, regeneradoras. Aí eu vou dar alguns exemplos, né? E aí eu peguei aqui em obras póstumas, né? Essas comunicações elas são de 1856, portanto, até antes da publicação de O Livro dos Espíritos, e foram lá na casa do senhor Baudin, quando Kardec conversa com o seu espírito familiar. E aí ele pergunta, né? Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? Para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Ou seja, o espírito familiar de Kardec era ninguém menos do que o espírito da verdade, né? O nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Talvez, pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. E aí, Kardec procura saber quem é, né? Terás animado na Terra alguma personagem conhecida? Já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. Disseste que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreenda essa proteção e o seu objetivo dentro de certa ordem de coisas. Mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? E aí entra no que a gente está estudando. E aí a resposta do Espírito de Verdade é uma das respostas mais belas que a gente tem na codificação. Nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então, gente, o Cristo, né, ele está sempre pronto a nos ajudar. Óbvio que com fim útil, né? Então, a gente pode pedir nas aflições da vida, né? E quando for justo, eles vão atender, porque nos ajudar a viver a vida material é amar, é uma prova de amor. Um outro exemplo, né, que muitos devem conhecer foi a história do aluno de matemática, de Bezerra. Bezerra nasceu no Ceará e lá largou a família para viver o sonho de fazer medicina aqui no Rio de Janeiro. E naquela época, né, a faculdade era paga, né, não tinha a faculdade gratuita, né? E ele vivia com muita dificuldade, porque apesar do pai ter sido fazendeiro, ele passou por alguns reveses, então Bezerra tinha muita dificuldade para se manter aqui no Rio. E aí ele, para não perder o ano na faculdade, ele teve que pagar e ficou sem dinheiro para o aluguel. E aí já estava lá com medo do senhorio, que era muito severo, mas estava confiante em Deus, né? Provavelmente fazendo suas preces nas aflições. E aí, nessas aflições, um belo dia bate à porta um moço
e pedindo lições de matemática, matéria que Bezerra detestava. E aí não tinha como recusar, porque ele estava precisando de dinheiro. E aí esse rapaz, esse moço, ele fala: Olha, eu não posso esbanjar a mesada, eu vou pagar suas lições adiantado, de modo adiantado, né? Aí Bezerra aceita, né? Estava ali na aflição para pagar o aluguel do quarto. Aí ele paga o aluguel do quarto e desanda ali a estudar matemática, que não era a matéria que ele dominava tanto. E aí passou o tempo, o moço não veio, semana seguinte também não veio, nunca mais aquele moço apareceu para ter as aulas de matemática. Bom, anos mais tarde, a Federação Espírita Brasileira estava passando as dificuldades, né? Houve uma renúncia da presidência, e aí os amigos todos insistindo para que Bezerra aceitasse, e aí ele falou que não, tinha vários empecilhos, e ele falou: não, quero ouvir o meu guia espiritual, né? E aí eles vão lá para o grupo Ismael, né? E o guia espiritual dele é ninguém menos do que Santo Agostinho, né? E aí, o que é o argumento do Santo Agostinho para aceitar o convite? Nós te ajudaremos de outro modo, trazendo-te, quando precisares, discípulos de matemática. Ou seja, aquele aluno de matemática, ele foi encaminhado pelos espíritos para dar uma ajuda a Bezerra, né? Então, quando precisar, eles vão trazer ajuda de alguma forma. A gente tem alguns outros exemplos. O próprio Chico Xavier, uma vez, ele estava recebendo lá, ele ajudava umas pessoas que moravam embaixo de uma ponte, e aí um dia ele estava sem nada para dar, ele só tinha água para dar. E mas ele confiante, em comunhão, né, com a espiritualidade. E aí, uma bela hora, chega um caminhão de doação, né? E aí o Chico pergunta: mas como você encontrou a gente aqui? Ah, tinha um senhor lá na sua casa que falou que você estava aqui. Quem era esse senhor? Ele era nada mais que Bezerra materializado, né? Bom, vou contar um último caso, né, para a gente refletir sobre essas preces nas aflições da vida, né? Essa história é uma história que quem contou foi o Rossandro Klinger, né? Eu batizei de A Objetividade de Deus, que é o que ele comenta. Então, o Rossandro diz que tem um amigo que ele, muitos anos atrás, contraiu um câncer. E aí, esse amigo, ele tinha 1,90 m e ele estava tão mal do câncer que ele estava com 45 quilos, ou seja, pele e osso. E esse amigo, ele também tinha relações com Chico Xavier, e ele vai lá para Uberaba se despedir. Fala: Chico, eu vim aqui porque eu estou nas últimas e eu vim aqui me despedir de você. Aí o Chico falou: ué, mas diga a Jesus que você não vai. Sim, Chico, eu estou tão mal. Ele: não, faça uma oração e diga que você não vai, que você ainda quer ficar por aqui. Foi a intuição lá do Chico e a orientação dele, né? E ele volta de Uberaba lá para o Nordeste com essa ideia. E aí um amigo, né, um outro amigo, fala para ele: por que você não vai lá no Rio de Janeiro fazer uma cirurgia espiritual no Lar de Frei Luís? Aí ele fala: bom, não tenho nada a perder, eu vou. Aí veio ele para o Rio de Janeiro. Aí chegou aqui no Rio de Janeiro, se hospedou em Copacabana, ah, e aí se preparou todo para ir ao Lar de Frei Luís. Só que parece que ele comeu algo que não lhe fez bem. Ele está naquele calçadão de Copacabana para pegar um táxi para ir para o Lar de Frei Luís. Ele tem uma disenteria braba e se borra todo.
E aí ele faz uma prece. Ele eleva pensamento a Deus naquela aflição imensa, né, que veio por inspiração primeiro de Chico para pedir, né, para ficar mais um pouco, e depois uma inspiração de um amigo para vir aqui. Aí ele vira, meu Deus, preciso entender o motivo de tanto sofrimento e eu preciso de uma resposta, mas eu preciso de objetividade, porque eu não estou em condições de ler nas entrelinhas, de ler sinais de fumaça. E aí ele está lá naquele calçadão de Copacabana e aí buzina uma mulher, lá longe, né? O calçadão imenso. Ela fala, moço, vem aqui, estou vendo a tua situação, olha, estou chegando da lavanderia. Você tem mais ou menos o corpo do meu marido, pega essa calça para você. E aí ele vai, entra lá agradece, entra lá num local que não daria tempo dele voltar pro quarto para tomar um banho, aí ele dá um jeito e se troca, e aí pega um táxi lá para o Largo de Frei Luís. E aí ele chega para o taxista e fala, olha, eu precisava chegar lá em meia hora. Aí o taxista falou: olha, daqui até lá é meio complicado, mas você deu sorte, porque eu sei onde é o Lar de Frei Luiz, eu vou pegar um atalho. Conclusão: chegou lá. Chegou lá, porém, quando ele chegou, já tinham acabado as fichas para o tratamento espiritual e tinham 15 pessoas na frente dele sem ficha. E aí, de novo, ele leva o pensamento a Deus e fala: ah, meu Deus, né, pedindo ajuda, e fica lá esperando, até que uma senhora atende o telefone e fala: o quê? Não, agora? Não, tudo bem, então eu vou aí agora. Aí pegou a ficha, olhou para aquelas 16 pessoas que estavam esperando, olhou para ele e falou: olha, toma para você, eu tenho um negócio para resolver. E aí ele pega a ficha e vai conseguir o seu atendimento. E aí tem essa outra imagem. Essas imagens eu gerei pelo chat GPT, tá? Porque como não tinha referências da história, eu pedi ajuda aí. E aí ele vai lá para o passe de cura, e aí o médium pergunta para ele: gostou, meu filho? Aí ele pergunta assim: do quê? Aí o médium fala: da objetividade de Deus, né? Provavelmente o guia falando através do médium, né? Aí ele falou: olha, você orou com tanto fervor que nem nós sabemos como você conseguiu chegar aqui. Conclusão: fez o tratamento, se curou do câncer e até o momento que o Rossandro contou isso, que deve ter uns 4 anos, ainda estava encarnado, né? Então, um outro exemplo aí, né, da prece nas aflições da vida, e que ele fez a prece pedindo a cura, mas porque ele queria entender o propósito daquilo tudo. Não foi assim, ah, porque eu quero curtir a vida. Ele queria entender o propósito de tudo aquilo. Então, ele tinha um fim útil para o que ele estava solicitando e foi atendido, né? Aí a gente também pergunta: pedi e obtereis significa que Deus sempre atenderá? Depende, né? O que a gente já falou. Deus, que vê muito melhor do que nós e que só nosso bem quer, pode recusar o que peçamos, como um pai nega ao filho que lhe seja prejudicial, né? Então, a gente não vai deixar de dar uma vacina para o filho porque ele está fazendo birra e não quer. A gente sabe que é o melhor para ele. Então, Deus sabe muito melhor do que nós o que é bom, tá? Então, ele vai atender. O pedir e obtereis é que sempre teremos uma resposta, mas não necessariamente exatamente o que pedimos, né? Então, Deus tem a visão do que é melhor. E aí, o que que a gente faz quando não é atendido? Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Isso ainda é o item 26 lá do Evangelho, tá? Fala de Kardec.
devemos pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que a houvermos suportar. Então, o que a gente faz quando não é atendido? É aquilo, cumpra-se em nós conforme a vossa vontade. Se não é atendido, a gente tem que se resignar, entender que não era o momento, que é para aquela prova continuar seguindo o seu curso, né? E a gente pode pedir o quê? Forças para enfrentar a prova, para enfrentar a aflição, né? É isso que a gente pode fazer. E aí, só para a gente também falar de um outro exemplo aí, próprio Cristo, né? Ele pediu a Pai, né, na oração do horto, lá no Getsêmani. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, até mesmo o Cristo, ele orou no momento de aflição. Ele pediu para, se possível, afastar aquele cálice, mas sabendo que a decisão é de Deus e que antes a vontade de Deus e não a nossa. Não vou entrar em detalhes, mas existem questionamentos de qual cálice ele falava. Há quem diga que é o cálice da traição de Judas, né? Que isso é o que mais angustiava ele. Mas aí já daria todo um outro estudo, tá? Bom, e aí aqui a gente também fala do ponto de vista, né? Não vou ler a passagem toda, a gente já está avançado no horário, tá? Então, é importante a gente colocar o nosso ponto de vista na vida espiritual, né? E ter fé inabalável na vida futura, nas consolações futuras, nos objetivos da vida, né? Que a gente saber que a vida aqui é transitória, que as aflições da vida terrena são transitórias e que isso tudo são motivos para nos resignarmos, né? Então, as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhe um estado mais ditoso. Então, assim, o futuro sempre vai ser mais feliz. A gente tem a nossa tendência sempre ao progresso, né? E a gente se resignando, cumprindo bem, né, o que nos é proposto, a gente vai alcançar a consolação. Então, assim, basta sofrer? Não, não é só sofrer, tem que bem sofrer, né? O bem sofrer sem resmungar, refletindo, né, sobre os motivos daquela situação, para que a gente possa extrair o aprendizado, sempre buscando o autoconhecimento, vendo que características, né, da nossa alma nós precisamos melhorar, né? Então, não vou ler também, mas só destaquei aqui em negrito, não bastará sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Então, toda dor, toda aflição que nós passamos, ela pode ser convertida em roteiro de luz, ela pode ser bem aproveitada. Tá? Então, a gente não resmungar, a gente se resignar, buscar os meios, sim, né? É nosso direito, é o que está próprio ali no Livro dos Espíritos. Se a gente tem direito de tirar um espinho que crava na nossa carne, por que a gente não vai também buscar meios de livrar dos sofrimentos? Sim, mas tem sofrimentos que a gente não vai conseguir. Então, a gente se resignar,
refletir e converter essa cruz, essa aflição, num roteiro de luz. Aqui, gente, também, só para a gente falar sobre a ação dos amigos espirituais. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, no capítulo 41, tem um episódio de um carroceiro que ele é ferido pelo burro, que era o animal que ele usava para carregar a carroça e tudo. E aí, André Luiz e os mentores ali, né, é, passam por aquela situação, e aí o mentor pergunta para o Glicério, que é o espírito protetor ali do carroceiro, como ele deixou isso acontecer, né? E aí ele fala, olha, eu fiz de tudo para inspirar esse carroceiro a agir com mais carinho, cuidar melhor do animal de carga, mas ele não ouvia. E aí ele tratou tão mal que não teve outro jeito. O animal, ele acabou reagindo com um coice e feriu, né? Então, eu trouxe esse exemplo para a gente pensar que a gente pede ajuda do alto, a inspiração vem, mas a gente tem que também estar aberto a mudar nosso comportamento, né? A ouvir realmente as inspirações que vêm do mais alto, tá? Porque a ajuda vem, mas é sempre somando com as nossas atitudes no bem. E aí, por fim, deixei por último a prece, né? A prece que Kardec coloca, né? Muitas dessas preces que estão ali, né? No capítulo 28 são preces que Kardec foi comentando ao longo dos anos, né? Em diversas reuniões, né? E aí, essa é um dos exemplos. É, Deus onipotente, que vês as nossas misérias, digna-te de escutar benevolente a súplica que neste momento te dirijo. Se é desarrazoado, eu botei ali a tradução, sem razão ou inoportuno, o meu pedido, perdoa-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos, executores das tuas vontades, venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Aí formula o pedido, como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Assim como Jesus lá no Getsemane, né? Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me e eu me submeto sem me queixar. Faze que, por isso, nenhum desânimo me assalte e que nem a minha fé e nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Então, essa prece, ela vem coroar, né, diversas coisas que a gente já falou, né? Reconhece a onipotência de Deus, reconhece que Deus vê nossas misérias, que Deus é benevolente, reconhece que muitas vezes nós fazemos pedidos que são desarrazoados, porque a gente não tem a visão ampliada, Deus que tem a visão. Coloca também que é atendido através dos espíritos que executam a vontade, né? Fala, por fim, né, da importância da gente se manter com fé e resignação caso o pedido não seja atendido, né? Então, acho que esse estudo e esses itens, eles vêm fortalecer muito a nós. Que possamos realmente pedir nas aflições da vida, né? Mas com todas essas reflexões, né? De que Deus sabe o que é melhor, de que temos que fazer nossa parte, e caso não resolva, né, a aflição, que a gente mantenha firme a fé e a resignação. Então, era isso que eu tinha para trazer, aí deixo aí um tempinho também para a gente conversar. Jurema. Muito obrigada, Ricardo, maravilha.
A gente nem piscou. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que você fez um comentário interessante, que tem mesmo no Evangelho, que essas preces que estão nesse último capítulo que Kardec traz para a gente, elas não são aleatórias. Cada uma dessas preces tem a ver com grandes temas do Evangelho. Então, elas contemplam cada uma delas as grandes máximas morais do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É espetacular, né, o É, que ele fez. E ele nos traz, é muito bom você ter essa ajuda, né, de temas das preces, né? E aí você falando, eu também me lembrei de Emmanuel, num livro que eu não vou me lembrar, não vou me lembrar do livro e nem do título do texto. Ele diz assim: foi no momento em que eu tive as mãos, eu tive as mãos atadas, e foi o momento da minha grande libertação. Ele se liberta no momento em que ele tem as mãos atadas. É isso. Às vezes, uma grande doença é no momento das maiores dificuldades que a gente está atado, que nós estamos nos libertando, né, de grandes compromissos, né, do passado. Bom, eu vou passar minha palavra agora para Augusto. Sim, sim. Quando a gente ouve nosso irmão Ricardo e quando a gente lê sobre a prece, nós nos remetemos a uma rotina de cada espírito reencarnado. Nós precisamos entender que o sofrimento é o início da libertação da cura. Só que para que isso aconteça e não vire uma chuva de queixumes, nós precisamos mergulhar no entendimento da causa, porque nós vivemos os efeitos e buscamos antídotos, nós buscamos, melhor dizendo, remédios que possam fazer com que aquilo passe sem eu saber o que causou. Então nós precisamos entender que o sofrimento é inerente à condição evolutiva de cada um de nós. Agora, ele vem para que nós possamos mergulhar nas causas que está em nós, não é ninguém que tenha provocado. Porque se o que o outro me fez me trouxe incorporado em mim tanto sofrimento, é porque eu permiti, eu não compreendi, eu não analisei o meu papel nessa dinâmica. Então, nós precisamos aprender a refletir. A asa da sabedoria, né? A razão, a compreensão, tem que andar junto, e a fé. Porque somente quando a gente entende o que é o amor, nós vamos fazer com que eu quero que você seja feliz, não que você me faça feliz. Porque você sendo feliz, se eu amo, a minha felicidade estará neste resultado. Então, que a gente consiga refletir diariamente, como Santo Agostinho nos coloca, né? No final de um dia, como foi o meu dia? A quem eu fiz chorar? A quem eu fiz sorrir? Por que que eu me magoei? É a grande pergunta, a causa. E eu vou ver que está em mim. Então, que o meu sofrimento bem compreendido seja realmente o início da minha cura. Um dia eu deixarei de sofrer quando eu me tornar um espírito em condições de sentar à direita do Pai, porque é uma promessa de um espírito que já é assim, Jesus. Então, que a gente busque o entendimento na rotina, não simplesmente no genuflexo e pedindo que isso aconteça. Porque eu tenho que pedir que eu compreenda que já está acontecendo. Por isso que eu estou no planeta de provas e expiações, para que eu entenda o que é o sofrimento. Porque a dor é fato, agora o sofrimento ainda é escolha. Então, que essa dor que eu preciso passar me transforme num sofrimento renovador da saúde moral. Aí, gente, eu não sei quando, eu já sei que tem que ser assim para mim. Um dia eu conseguirei vivenciar essa atitude reflexiva. Chega de por que eu, e sim para que eu.
aí eu vou encontrar a paz. Obrigado, querido Ricardo. Eu queria perguntar a Yara se ela gostaria de fazer algum comentário. Oi, querida. Tudo bem, Yara? Oi, Jurema. Eu até mandei uma mensagenzinha aí, que eu ia sair um pouquinho mais cedo, que a Marielle Mirão me convidou para um tratamento espiritual, e começa agora às 8h30. E eu digo que o Ricardo aí, e agora a complementação do Augusto, me ajudaram muito no Que preparo para bom, essa irradiação, graças a né? Deus. Que bom, Yara. Muito mesmo, Te peguei né? Eu acho que te peguei na hora, né? exatamente, né? Que Eu ótimo. terminei o Ricardo, entrou o Augusto, eu digo, deixa eu ver, vai dar tempo de eu ouvir o Augusto, né? Eu acho que nessa vida eu estou assim, aprendendo, né, a enfrentar desafios e tenho orado muito, 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 né? Acho que eu estou assim, me fortalecendo na fé. Tenho tido muitos desafios ao longo da vida, baqueio muito também, né? Muitas vezes eu dou aquela baqueada assim, digo, ah, meu Deus, será que eu vou ter forças? Será que eu vou ter forças? Mas a gente sempre encontra força nos amigos que vêm nos fortalecer, os amigos que estão aqui fisicamente no convívio, né? E, sobretudo, nos amigos espirituais que a gente tem certeza que carregam a gente no colo, porque depois que passa, você diz assim, nossa, se não tivesse sido carregada no colo, não ia dar para passar por isso ou por aquilo, né? Então, eu agradeço muito a Deus, muito mesmo, pelos desafios todos que eu estou passando nessa vida, porque estão assim me fortalecendo, me preparando. Sei o teor das minhas dívidas, que são muitas, né? Então, acho que eu só tenho a agradecer. Agradecer muito a todos vocês que têm me apoiado muito nas minhas dores, que têm me apoiado muito, né, nos meus momentos difíceis, ao longo aí de tanto tempo. A Nádia, que está assim, dentro desse grupo mais próximo a mim, né, que vem me acompanhando muito. Então, eu digo assim: olha, é muito bom. Eu só tenho a dizer muito obrigada por tudo. Sim. Yara, Graças a fica com Deus. Deus, querida. Vai lá para a sua irradiação. Obrigada que você nos deixou esse Beijo, Bom depoimento. muitos tratamento. beijos. Fica com Deus. Eu vou passar Obrigado, Ricardo. Beijo, Yara. Tchau, querido. Vou passar Tchau, que beijo. também foi carregada no colo, né? Ângela, cadê ela? A outra que foi carregada no colo. Nunca vi tanta Oi. prece, gente. Pois é, Não é, Ângela? é, Meu Deus, eram então, quilos e quilos de prece para ela. nossa, hoje eu fui lá no Ibirajara. Primeiro, deixa eu falar, Ricardo, que saudade de você, Ah, querido. Olha, meu também. amigo tão querido, eu fico emocionada de te ver, porque a gente se abraçou no Te Amo, mas te ver, a gente que já trabalhou lá É no nosso UERJ, no Ibirajara, verdade. né, querido? É bom demais. Bom demais. Mas hoje eu fui lá no Ibirajara, assisti o estudo da Wilta, e a Wilta também falou assim, Ângela, eu sei que meu filho ficou não sei quantos dias internado no CTI, quando ele teve Covid, e foram tantas preces para o meu filho, que eu também orei tanto por você. Oh, Wilta, que coisa maravilhosa. Então é uma gratidão assim que não tem tamanho. É, e eu, quando a Yara falou, eu me lembrei muito, o que eu mais tenho feito é oração, porque você não pode desanimar um minuto. E se você sente que você está assim, meio que, eu até, como o Ricardo é médico, Augusto, como a minha B12 também está muito baixa, hoje a nutricionista falou. Enquanto a sua B12 não melhorar, você vai ficar meia assim, né? Então é muita oração, é um estado de oração. Então, Ricardo, esse estudo hoje foi assim, consolador demais foi muito bom ouvir a Yara também, nossa É.
querida Também. amiga de também tantos desafios, então só tenho a agradecer a você, ao que Yara falou, que Augusto falou, e nós estarmos juntos aqui é maravilhoso pela possibilidade que a tecnologia nos coloca próximos, né? A gente se abraça virtualmente. Um Graças a beijo, Deus. querido, graças a Beijo. Deus. Obrigada, Jurema. Olha só, bom, obrigada, Ângela. Antes de eu passar para a Cristina e pedir a ela até para fazer a prece final, eu queria passar agora para Pedro Paulo. Não tem nada que acrescentar, muita reflexão. É um capítulo maravilhoso esse, e logo depois o capítulo 6 que é justamente o Espírito da Verdade, né? Entendeu? São lições maravilhosas. E a aflição sempre vem para o nosso bem, né? Em tudo dai graças, né? E não devemos perder a nossa fé. Oração, oração, oração. E junto com oração, ação, né? Orar, ação. Então, além de orar, devemos agir. Tá? Que Jesus te abençoe, Ricardo. Tá? Prazer te ver, mesmo virtualmente. Te Obrigado. amamos, tá? Também, também. Olha, antes da Cristina, eu queria perguntar se alguém gostaria de fazer ainda algum comentário. Então, passo para você, Cristina. Quero lembrar, pessoal, que semana que vem nós já estamos estaremos no mês de dezembro e nós teremos quatro encontros, tudo sobre o Jesus, né? O tema é Jesus e a primeira agora, na semana que vem, será a nossa Conceição Salles, lá da Casa da Prece Chico Xavier, falar Ah, sobre Jesus. maravilha. Então, eu vou passar a palavra para a Cristina. Eu vou agradecer ao Ricardo, esse estudo belíssimo, realmente, porque você mencionou alguns pontos que eu até anotei. Esse realmente foi, para mim, um aprendizado de tal forma que eu até anotei os pontinhos que eu vou levar para a meditação minha, né? Você colocou entre as aflições, várias aflições que todos têm, mas você colocou ali o envelhecimento. É engraçado porque no envelhecimento nunca ninguém pensa que é uma aflição, né? Todo mundo vai, né, levando e você colocou como uma aflição, né? Quer dizer, que você é médico, sabe bem que é uma aflição, na verdade. É verdade. É. E outro ponto também que achei importante que você destacou, que você falou sobre que todos nós temos um ponto de vista, que a gente tem que mudar o nosso ponto de vista. Mas essa mudança do ponto de vista implica em humildade, não é verdade? Também. Porque pouca gente quer mudar o ponto de vista, né? Então, a gente primeiro tem que trabalhar a nossa humildade para poder aceitar o ponto de vista do outro, que certamente é melhor que o nosso, mas sempre na nossa soberba achamos que o nosso ponto de vista é o melhor. Mas sempre é um equívoco, porque normalmente o outro é que está com o ponto de vista certo, né? Mas, enfim, é sempre uma coisa a trabalhar, né? A humildade, né? E outra coisa que o Emmanuel falou, que também é verdade, que o sofrimento, a aflição está em toda parte. E isso eu vejo bem, porque eu convivo com muita gente, muitas pessoas da comunidade, então eu converso um a um. Então a gente vê que a dor é uma constante, né? O sofrimento é imenso em toda parte. Então, Emmanuel nos ensina, né, que devemos trabalhar isso, né, dentro da gente. E um ponto também, encerrando a minha fala aqui, que eu lembro muito, é a fala de Jesus para Kardec, que ajudaria ele a viver, né, a vida material, que não ajudá-lo é não amá-lo. Quer dizer, eu tomo essa frase para mim. Então, como Jesus, eu sei que Jesus me ama, então eu conto com a ajuda de Jesus sempre, né? Então, eu estou sempre pedindo tudo, na verdade, né? As coisas espirituais, né? De sofrimento, moral e tal, mas também as coisas materiais também peço tudo, realmente, porque eu sei que Jesus me ama. Essa é uma certeza, né? Então, eu conto com isso. Então, vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao Mestre,
que Ele está sempre conosco e Ele nos ama e Ele está aí sempre para nos ajudar, nos amparar nos nossos momentos de solidão, de sofrimento, de doença, de todos os momentos difíceis que nós atravessamos no nosso dia a dia, que o Mestre está sempre ao nosso lado, nos estimulando ao bem, à coragem, ao ânimo, à alegria e à força para vencermos em cada passo, em cada momento. Abençoa-nos, Jesus, os nossos ideais, a nossa vontade de melhorar. Abençoa a nossa comunidade do Andaraí, tão carente, tão necessitado, que estas nossas vibrações de paz possam alcançar a todas as famílias que lá estão. Agradecemos por tudo que temos recebido, que assim seja. Sim, sim. Obrigada, Cristina. Pessoal, então, estão Obrigado. convidados para a semana que vem, ok? E tenham uma semana de muita paz e muita tranquilidade. Ricardo, muito obrigada. Assim seja. Muita paz para todo mundo. Muita paz. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Celina. tchau. Boa noite a todos. Boa Fiquem noite a todos com todos. Deus. Boa Muita noite. paz. Bye, bye, Tchau. tchau. Boa noite Boa a noite a todo todos. mundo. Boa Boa semana. Obrigado, noite. Boa Ricardo. Um abraço a semana, todos. Angela. Obrigado. Beijo. Ah, Elci, Boa noite a todos. Elci, querida, você está aí. Tá aí. Tô, Ela tô, vai meu estar amor. aqui na Tchau, segunda com a tchau. Um gente. beijo. Beijo, Tá? querida. Até a próxima. Até Beijo, já. gente. Tchau, gente. Até. Adorei, Ricardo. Bye, Adorei. bye. Boa Adorei. noite a Tchau, todos. dona Leni. Tchau, Ricardo já foi. Marinela. Tchau, Ivone. Bye, Tchau bye, para todo pessoal. mundo. Tá? Tchau, querida.